Todos estos meses, todo el tiempo de marcha por mi familia, por la comida, por el pueblo. Siempre voy a estar en las calles luchando por la libertad de mis hijos. Y bueno. La violencia del gobierno y la violencia del AMPA. Todo eso son razones para tú salir a protestar, a manifestar, a defender tus derechos y aspirar a una mejor Venezuela. A Venezuela já foi o país mais rico da América Latina. Possui as maiores reservas de petróleo conhecidas no mundo. E seu governo democrático já foi elogiado mundialmente. Mas hoje, as instituições democráticas e a economia da Venezuela estão em ruínas. O país tem a maior inflação do mundo, tornando alimentos e medicamentos inacessíveis para a maioria dos venezuelanos. Nos últimos 4 anos, seu PIB caiu 35%, uma queda mais acentuada do que a vista durante a Grande Depressão nos Iraúra. A taxa de homicídios do país ultrapassou a das cidades mais perigosas do mundo. Essas condições geraram meses de protestos contra o presidente, Nicolás Maduro. E é fácil entender por quê. O país se deteriorou visivelmente desde sua eleição em 2013. Uma pesquisa mostrou que cerca de 80% dos venezuelanos querem a remoção de Maduro do cargo. Mas ao invés disso, o oposto aconteceu. Maduro consolidou seu poder, aproximando o país de um regime autoritário. A ambição política de Maduro tornou-se evidente em dezembro de 2015. 2 anos depois de se tornar presidente, uma coalizão de partidos de oposição, chamada Mesa da Unidade Democrática, MUD, conquistou uma maioria de 2/3 na Assembleia Nacional, colocando o governo de Maduro em risco. Em resposta, Maduro rapidamente destituiu vários juízes da Suprema Corte e preencheu as posições com aliados leais a ele. Em março de 2016, a Corte decidiu retirar os poderes da Assembleia Nacional, liderada pela oposição, uma medida que gerou protestos massivos em todo o país. A decisão foi revertida alguns dias depois, mas o dano já estava feito. Os protestos continuaram a crescer e já deixaram cerca de 100 mortos e milhares de feridos até agora. Apesar da violência e do clamor público, Maduro realizou uma votação em julho para eleger um novo órgão governamental, chamado Assembleia Constituinte Nacional, que teria o poder de reescrever a Constituição da Venezuela e substituir a Assembleia Nacional, deixando virtualmente sem oposição ao governo de Maduro. ¿Por qué está saliendo a votar hoy? Bueno, por el bienestar del país. ¿Qué está buscando en esta nueva Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, una paz para todo. Com a recente votação de Maduro, os venezuelanos não tiveram a oportunidade de decidir se a Assembleia deveria existir. Eles apenas puderam eleger seus membros. Mas quando o antecessor de Maduro, Hugo Chávez, propôs uma reescrita constitucional em 1999, ele primeiro convocou um referendo para propor a eleição da Assembleia. Depois que a maioria dos venezuelanos votou sim, eles elegeram uma nova Assembleia Constituinte Nacional. Veja, ao contrário de Maduro, Chávez era um líder carismático e amado. Nos anos 90, ele apareceu nas televisões de todo o país. Ele culpava a corrupção governamental e a elite venezuelana pela desigualdade econômica. Sua mensagem populista ressoou com os pobres do país, que eventualmente o ajudaram a chegar ao poder. O momento crucial de sua presidência veio em 2004, quando os preços do petróleo dispararam. A economia dependente de petróleo da Venezuela começou a prosperar e Chávez gastou bilhões dos lucros em programas de bem-estar social para os pobres. Ele subsidiou alimentos, melhorou o sistema educacional, construiu um sistema de saúde invejável e reduziu a pobreza em mais da metade. Esses programas certamente ajudaram os pobres, mas também serviram
há um propósito para Chávez. Para ser reeleito, ele precisava manter milhões de venezuelanos pobres felizes. Então, ele manipulou a economia para fazer exatamente isso. Ele não reduziu a dependência da Venezuela do petróleo e seus gastos desenfreados levaram a um déficit crescente. Isso significava que todos esses programas seriam impossíveis de sustentar se os preços do petróleo caíssem. Após a morte de Chávez, quando Maduro assumiu o cargo como seu sucessor escolhido, foi exatamente isso que aconteceu. Os preços do petróleo despencaram em 2014 e Maduro não conseguiu se ajustar. A hiperinflação tornou os medicamentos e alimentos, que antes eram subsidiados, inacessíveis para os pobres da Venezuela, que agora constituem cerca de 82% da população. Como Chávez, Maduro também manipulou a economia para se manter no poder. Mas desta vez, isso não está beneficiando os pobres. Ele explorou um complexo sistema de câmbio, instituído por Chávez. Maduro fixou a taxa de câmbio oficial em 10 bolívares por dólar americano. Mas apenas seus amigos e aliados têm acesso a essa taxa. Na realidade, a moeda venezuelana tornou-se basicamente sem valor. A maioria dos venezuelanos obtém seus dólares no mercado negro, onde a taxa é cerca de 12.000 bolívares por dólar. Protests on the streets of Venezuela turning deadly after President Nicolas Maduro declares victory. The violence on Sunday very real. The bomb went off near some motorcycle police, wounding several. Election day clashes between protesters and police claiming at least 10 more lives. At least one candidate has been murdered, shot to death. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente es un fraude abierto, el mundo lo ve, lo ha visto, está claro, todos están claros de lo que sucedió. Ahora, lo que hay que seguir es seguir buscando la libertad, porque nosotros vivimos en libertad y sabemos lo que es eso. Para allá vamos a ir. Lo que sucedió ayer fue el más grande fraude que se haya cometido en cualquier elección nacional. Era un fraude cantado, ya se sabía que iba a ser una elección con poca asistencia, pero con una gran participación forjada por el gobierno. O exército, que recebeu controle total do fornecimento de alimentos de Maduro em 2016, está supostamente lucrando com essa crise cambial. Eles importam alimentos à taxa de câmbio especial de Maduro e vendem no mercado negro para obter um lucro enorme. Assim, para generais militares e aliados políticos, a crise ofereceu uma oportunidade lucrativa que ajudou Maduro a permanecer no poder. Mas ele não pode contar apenas com esse apoio, o que nos leva de volta à recente tomada de poder de Maduro.